A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas, que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro, e se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o Sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Esses são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde.
Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Você acabou de encontrar um lugar perfeito em uma praia deserta. É muito tranquilo ali e você começa a cochilar. Mas assim que abre os olhos, entra em choque. Espere um pouco, isso é uma casa de verdade que foi trazida pelo mar? Pode parecer o começo de uma história de ficção científica, mas não se você morar perto desta praia em El Salvador. Existe uma casa misteriosamente abandonada lá que parece ter sido trazida pelas águas. Como é que ela foi parar ali? Quanto tempo ficou lá sem que ninguém a visse? Essa construção misteriosa fica a 75 quilômetros ao sul da capital San Salvador. Os moradores dali dizem que a casa era um hotel chamado Puerto Ventura. Na época em que foi construído, sua principal atração era o fato de ser muito próximo do mar. Infelizmente, a engenharia por trás do imóvel não foi bem planejada. Isso porque os trabalhadores nem precisaram de um alvará para iniciar as obras. O hotel estava perto demais da água e perigosamente exposto aos elementos. A mansão com estilo romano agora fica a meros 15 metros da borda do mar quando a maré está baixa. Ela só pode ser acessada de manhã, pois mais tarde as ondas enchem o primeiro andar com água salgada. O que restou do hotel lembra ruínas de uma residência de 2 andares. A parte da frente é impressionante, com pilares romanos. Há também janelas amplas no segundo andar. Ainda é possível ver partes das estruturas de ferro e o que restou do que antes era um portão de acesso para o segundo andar. Há algumas arquibancadas no topo da construção. Elas eram usadas às vezes pelos turistas.
Cada vez mais pessoas estão visitando a região, tirando fotos, apesar de não ser seguro ir até a parte de cima da casa. Há poucas informações sobre o imóvel, por exemplo, há quanto tempo está ali, mas alguns moradores dizem que já faz pelo menos 20 anos. O lugar permaneceu secreto durante anos, até que foi descoberto por um usuário do TikTok em 2021. Mas isso não responde à pergunta principal: como o hotel foi parar inteiro em outro lugar totalmente diferente? É aí que as coisas ficam um pouco confusas. Enquanto alguns moradores dizem que a construção foi abandonada décadas atrás, outros afirmam que ela ficou deserta depois que o furacão Mitch atingiu a região em 1998. A tormenta foi um dos fenômenos mais perigosos que já assolaram a América Central. Durante a tempestade, os ventos chegaram a 290 km por hora e o furacão durou cerca de 15 horas. Ele também foi a causa de uma enorme quantidade de chuva, que resultou em alagamentos e muitos deslizamentos perigosos. Por ter sido construído tão perto do litoral, o antigo hotel tinha poucas chances de resistir às condições climáticas tão extremas. Então, ele certamente se deslocou. Após ficar muito tempo debaixo do sol, você pode sonhar em ver algumas bolas de neve sendo trazidas pela água do mar. Sabe, para refrescar um pouco. Mas sabia que isso já aconteceu? Não estou brincando. Esse fenômeno ocorreu em 2016 e fez com que cerca de 18 quilômetros do litoral do Golfo de Ob, na parte ocidental da Sibéria, ficasse coberto por bolas de neve gigantes. Por causa da baixa temperatura, pequenos pedaços de gelo começaram a se formar dentro d'água. Depois, o vento e as ondas os enrolaram feito docinho de festa, formando bolas enormes. Algumas eram do tamanho de uma bola de tênis, mas outras tinham até 1 metro de largura. Uma moto Harley Davidson 2004, modelo Night Train, surgiu na margem de uma praia na Colômbia Britânica em 2012. Ela estava perfeitamente embalada dentro de um container de navio. Levou um tempo, mas o dono foi encontrado. Seu nome era Ikuo Yokoyama e ele havia perdido a moto após um tsunami atingir o Japão em 11 de março de 2011. Para chegar ao seu destino final, a Harley Davidson viajou mais de 6.500 quilômetros. Para celebrar o milagre de ter recuperado sua motoca, o dono a doou para o Museu Harley Davidson em Milwaukee. Desde então, ela está lá para quem quiser ver. Há um fenômeno estranho que faz parecer que alguém derramou detergente na praia. Mas isso é uma coisa comum em Queensland. A espuma do mar cobre a praia algumas vezes por ano. Isso geralmente ocorre após uma tempestade, quando as ondas movimentam matéria orgânica dissolvida por toda parte. É como uma máquina gigante de fazer sorvete. Depois da passagem do ciclone Debby em março de 2017, algumas praias precisaram até ser fechadas por causa das grandes quantidades de espuma branca. O vento até levou um pouco dessa espuma para cidades próximas, fazendo os moradores acreditarem que estava nevando. Você ficaria surpreso se visse um dado de metal enferrujado de 2 metros de altura e 2 de largura sendo trazido pelo mar? Pois as pessoas da cidade de Coeur d'Alene, em Idaho, nos Estados Unidos, ficaram. Era um tanque antigo de armazenamento. Alguém resolveu deixar as coisas mais divertidas e pintou algumas bolinhas brancas nele, fazendo-o parecer mesmo um dado. Em 1992, milhares de patos de borracha ficaram presos no mar após um grande navio cargueiro que os estava transportando ser atingido por uma onda. Como você pode imaginar, os bichinhos se espalharam pelo mundo inteiro e foram vistos no Havaí, no Alasca, América do Sul, Austrália, Europa e até no Ártico. Estima-se que ainda há algumas centenas de patinhos azarados navegando por aí. O interessante é que esse acontecimento foi muito útil para os cientistas. Com base em seus movimentos, pesquisadores conseguem monitorar as direções das correntes de água. Se você gosta de dinossauros, ficará feliz em saber que as águas do mar também podem trazer alguns fósseis. Em 2018, um maxilar gigante de dinossauro foi parar na praia de Lowestoft, em Somerset, na Inglaterra. Era de uma espécie chamada de Ichthyosaurus. Graças a essa descoberta, cientistas conseguiram aprender uma coisa impressionante. Antes, eles pensavam que o Ichthyosaurus podia alcançar um comprimento máximo de 21 metros. Mas depois de estudarem o maxilar, acabaram recalculando o tamanho da criatura e concluíram que ela podia chegar aos 26 metros. O megalodonte foi o maior predador da história do nosso planeta. Ele viveu em quase todas as partes da Terra, menos perto dos polos. E como sabemos disso? É que dentes dele continuam aparecendo nas praias de vez em quando. Um deles, com muito mais de 50 centímetros de comprimento, foi achado em um rio da Croácia.
Como essa criatura entrou em extinção há cerca de 3 milhões de anos, seus dentes são uma relíquia para caçadores de fósseis. Um homem gigante feito de Lego trazido pelas águas do mar é algo que eu nunca imaginei pudesse acontecer. E parece que isso não aconteceu uma só vez. Foram 4 desses bonecos no total, cada um com quase 2,5 metros de altura. Um foi achado na Inglaterra e outro na Holanda, enquanto os outros 2 apareceram na Flórida e na Califórnia. Não foi simples coincidência, e após algumas pesquisas, descobriu-se que um artista holandês estava por trás disso. Os bonecos faziam parte de um projeto de Ego Leonard. Foi feito até um filme sobre isso, chamado No Real Than You Are. Essa frase foi escrita em cada um dos 4 homens de Lego lançados ao mar. Em 2012, um pacote com 50 cartas foi levado pelas águas do mar e jogado na praia de Nova Jersey, no distrito de Atlantic Highlands. Isso aconteceu pouco depois do furacão Sandy atingir a região. Um garoto de 14 anos encontrou as cartas e as entregou para a mãe. Ela ficou tão emocionada com elas que resolveu secá-las cuidadosamente e devolvê-las para o remetente. Eram correspondências entre 2 pessoas chamadas Dorothy e Lynn, e foram escritas entre 1942 e 1948. A última era de uma semana antes do casamento deles. Com a ajuda de um site de genealogia, a mulher conseguiu localizar Dorothy e devolveu as correspondências para a senhora de 88 anos, que estava vivendo em um asilo. Então, tirei umas pequenas férias e viajei para Nova York. Ah, grande maçã! A cidade onde vivem mais de 8 milhões de pessoas. A casa da Broadway, do Empire State Building, do Central Park e da Estátua da Liberdade. A Lady Liberty veio da França para os Estados Unidos em 1885, em mais de 300 peças de cobre. Ela veio com instruções. Alguma montagem é necessária, pilhas não incluídas. Ela foi um presente dos franceses para os norte-americanos, mas a parte receptora teve que preparar o pedestal para a instalação. Em vez de Nova York, a estátua poderia ter ido para Baltimore, Filadélfia, Boston ou até mesmo São Francisco. Todas essas cidades estavam dispostas a pagar pela construção se recebessem a estátua, mas os nova-iorquinos também a queriam. Eles começaram a campanha de arrecadação de fundos e conseguiram todo o dinheiro necessário. Assim, a estátua oficialmente chamou Nova York de casa em 1886, onde ainda reside. Desculpe aí, Filadélfia, mas adoro seus cheesesteaks. De qualquer forma, a Estátua da Liberdade foi minha primeira parada e fiquei muito animado, mas eu não tinha ideia do que viria a seguir. Dia 1. Cheguei à cidade de Nova York e, como primeira coisa, peguei a balsa para a Ilha da Liberdade. Eu já podia vê-la bem longe, no meio do porto. Conforme a balsa se aproximava da estátua, todas as pessoas começaram a tirar fotos com ela. Eu não fui uma exceção. Pedi a alguém que tirasse uma foto minha, me afastei da estátua, olhei para a câmera e sorri. Mas o cara me pareceu em choque. Eu perguntei a ele o que havia de errado, mas ele não conseguia dizer nada. Ele apenas apontou para a Estátua da Liberdade. Bem, para onde ela costumava estar. Como a estátua havia desaparecido? Eu disse que estava lá, mas no segundo seguinte simplesmente sumiu. Outras pessoas também viram isso e começaram a se perguntar o que aconteceu, mas ninguém tinha a menor ideia. Mesmo assim, chegamos ao cais e descemos da balsa. Parecia que era apenas um truque, mas aparentemente não era. A Estátua da Liberdade havia realmente sumido e seu pedestal estava completamente vazio. Claro, algumas pessoas subiram nele fingindo ser a Estátua da Liberdade para tirar fotos. Logo, as autoridades chegaram e não deixaram ninguém sair da ilha. Disseram que queriam fazer uma investigação e prender o ladrão, já que o ladrão ainda deveria estar em uma ilha. Como se realmente fosse possível roubar a Estátua da Liberdade. Eles interrogaram todas as pessoas na ilha. Passamos o dia todo ali e, no final, tiveram que nos liberar. Quem teria escondido a Estátua da Liberdade no bolso? Que surpresa! Dia 2. Essa foi uma situação maluca, então decidi ficar em Nova York por um tempo para ver como a situação iria progredir. Claro, de manhã, a notícia estava em todos os jornais, revistas e em programas de entrevistas na TV. Todos os banners da Times Square exibem fotos da estátua com os títulos: "Você me viu? A Estátua da Liberdade desapareceu." E até manchetes dramáticas como "O roubo do século, a Estátua da Liberdade foi roubada." Bem, toda a grande maçã ficou de luto pela perda. Tem uma quantidade maluca de gente colorida de azul esverdeado, como a cor da estátua, usando vestidos e a coroa de espuma de souvenir da Lady Liberty.
Por sinal, acabaram os estoques de itens como esses de lojas de souvenir locais, assim como todas as pequenas estátuas da Liberdade de plástico. Estou tentando evitar o Instagram ou qualquer outra rede social. Cada celebridade, cada usuário, posta fotos da estátua com um emoji, chorando e um coração partido. A internet se transformou em um grande memorial. À noite, o Empire State Building está brilhando azul esverdeado em homenagem à estátua desaparecida. Dia 5. Nova York está ainda mais lotada agora. Parece que os Estados Unidos inteiros vieram para a cidade se certificar de que a estátua realmente desapareceu. E que essa não é uma farsa da internet, como se precisássemos de mais uma fake news. Agora, a orla de Manhattan, de onde a balsa costumava ir para a Ilha da Liberdade, está superlotada. Há muitos fãs pintados de azul esverdeado, que honestamente me assustam um pouco, que ficam lá o dia todo, esperando que a estátua de alguma forma reapareça. Ninguém tem permissão para ir para a Ilha da Liberdade. Todos os melhores detetives do mundo chegaram ao local para investigar este caso, tentando descobrir o que poderia ter acontecido. Dia 10. A França anunciou oficialmente que fará uma nova estátua da Liberdade para Nova York. É uma atitude muito bonita da parte dos franceses, mas as pessoas ficam chorando, dizendo que nenhuma nova estátua da Liberdade poderia substituir a original tão amada. Você se lembra que, em 1885, havia outras cidades como Boston e Filadélfia que também queriam obter a estátua? Bom, agora elas estão culpando Nova York por perder uma estátua de 46 metros de altura, pesando 200 toneladas, alegando que isso nunca teria acontecido se a estátua estivesse em Boston. O que, honestamente, soa absurdo. Além disso, você sabia que existem mais estátuas da Liberdade no mundo? Há uma versão menor dela que foi dada pelos cidadãos norte-americanos à França alguns anos depois de a original ter chegado em Nova York. Este pequeno monumento de apenas 11 metros de altura fica perto da ponte Granelle, em Paris. Bom, até alguns dias atrás, para confortar os americanos, a França transportou o pequeno exemplar de Paris para Nova York e o colocou no pedestal para substituir a que havia sumido. Bom, considerando que esta é mais de 10 vezes menor que a original, ficou um pouco engraçado. Mas acho que os nova-iorquinos não conseguem imaginar Nova York sem ela, mesmo que seja apenas uma réplica. Além disso, há uma cópia em tamanho real da tocha da Lady Liberty em Paris. Bom, ela também foi transportada para Nova York e colocada na Ilha da Liberdade como um monumento. Enquanto isso, as pessoas em Las Vegas, no New York Cassino e Hotel, estão em um silêncio ensurdecedor, tentando ficar fora do radar sobre essa confusão de estátuas. Dia 20. O mundo começou uma grande campanha de arrecadação de fundos para financiar a nova Estátua da Liberdade. E logo acabou. Precisou de apenas 2 horas e 47 minutos para levantar todos os 100 milhões de dólares necessários. Quase 2 bilhões de pessoas de quase todos os países do mundo doaram. A construção vai começar dentro de 2 semanas em Paris, como nos velhos tempos. E então, ela será transportada para os Estados Unidos novamente. Boston ainda está insistindo que não devemos mais confiar a estátua a Nova York. Mas eu não acho que eles conseguirão persuadir o mundo, porque esta pequena réplica no pedestal ainda parece estranha. Eu nunca vou me acostumar com isso. Além disso, a partir de hoje, turistas estão autorizados a viajar para a Ilha da Liberdade pela primeira vez desde o incidente. Parece que toda Nova York deseja visitar a ilha agora. Então as autoridades tiveram que usar uma fila digital. Todos os ingressos para os próximos 2 meses já estão reservados. Isso aconteceu em menos de 10 minutos. Bom, considerando os 8 milhões de nova-iorquinos e os mais de 250 milhões de turistas que a cidade de Nova York recebe todos os anos, acho que poderei visitar a ilha na próxima década. Dia 31. Notícias malucas. Não acredito. A Estátua da Liberdade, e quero dizer a original, está de volta. Dizem que reapareceu no meio da noite. A réplica menor agora está ao lado do pedestal, e a Lady Liberty, original, está em seu devido lugar. Eu precisava ver isso, então corri para o porto, assim como todo mundo em Nova York. Ela realmente está de volta. Ninguém sabe ainda o que aconteceu. As grandes mentes do mundo ainda não conseguem resolver o mistério. David Copperfield tem um álibi sólido. Mas se você me perguntar, eu acho que a estátua saiu sozinha. Talvez ela só precisasse de umas férias. Posso imaginar ela curtindo uma praia na América Central? Não posso culpá-la por isso. Ficar lá, de pé, por mais de 100 anos, sem um único dia de folga, sempre sendo paciente com todas as pessoas constantemente tirando fotos, isso não é um trabalho fácil. Estou feliz que ela tenha tirado umas férias. Talvez não a percamos por mais 15 décadas.
Ei, estávamos todos preocupados. E ela está parada lá, como se nada tivesse acontecido. Relaxem, pessoal. Estou de volta. Você está no deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos lugares mais secos da Terra. Mas este deserto tem um belo segredo. A cada 3 a 5 anos, flores surgem do nada. É tão famoso que também é chamado de deserto florido. As sementes estão espalhadas no chão, esperando um pouco de chuva. Quando o deserto recebe água suficiente, cerca de 200 tipos de flores brotam. As areias amareladas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e até cor-de-rosa. Outro fenômeno místico que pode ser visto no deserto é chamado de cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique este efeito 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. Realmente parece as cataratas do Niágara, só que não há uma gota de água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma iminente tempestade de areia. Anéis de fadas, também conhecidos como círculos de fadas ou anéis de duendes, são misteriosos círculos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que eles formam esse círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que a dança das fadas queimaria o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente no local. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos mais estranhos da história, uma chuva vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, uma chuva vermelha começou a cair sistematicamente por várias semanas. Pesquisadores descobriram que essa chuva incomum é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam lá. Eventos como esses são um tanto perturbadores. Aqueles que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o Vale de Hesdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes, brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. As luzes aparecem tanto de dia quanto de noite. Certa vez, nos anos 80, elas foram vistas de 15 a 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hesdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de uma hora. Elas se movem parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que elas ocorrem devido ao pó de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves mal identificadas. Donuts de neve é uma das atrações meteorológicas mais raras de se ver, com condições climáticas perfeitas necessárias apenas para criá-las. Encontrados em qualquer área de montanha coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, a temperatura, a neve, o gelo e a umidade precisam trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Uma vez que ela para de rolar, pode ter o tamanho de uma bola de beisebol ou mesmo de um pneu de carro. Tudo depende da força do vento. Um donut de neve recém-formado não dura muito tempo, então apresse-se com essa câmera e cuidado com a cabeça. Você consegue acreditar que existe um lugar na Terra com um ecossistema e atmosfera semelhante a outro planeta? Bem, comece a acreditar. A caverna Movile, localizada no sudeste da Romênia, permaneceu fechada em completa escuridão por 5 milhões e meio de anos. Alguns trabalhadores descobriram a caverna quando procuravam um lugar para construir. Cientistas fizeram uma abertura para a caverna e descobriram que um ecossistema completamente sustentado prosperava lá dentro. Quando um caminho foi aberto na rocha, passando por vários túneis, os cientistas encontraram um lago de água sulfúrica que fedia como ovos podres. O ar estava cheio de sulfeto de hidrogênio e tinha 100 vezes mais dióxido de carbono do que a atmosfera terrestre. Não é necessário dizer que este ar é completamente tóxico. O que é ainda mais insano é a existência de um ecossistema próprio nessa caverna, com 33 espécies que nunca foram encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Esta caverna nos dá um vislumbre do que poderia existir em outros planetas, com atmosferas completamente diferentes. Como isso existe na Terra há tanto tempo sem ninguém saber é inacreditável, você não acha? Confira essas árvores. Elas são chamadas de seringueiras indianas. Suas fortes raízes crescem não no subsolo, mas na superfície.
Com a ajuda de estruturas e fixadores especiais, as pessoas aprenderam a controlar como essas raízes crescem. Digamos que uma árvore esteja ao lado de uma pequena sanga. Você precisa fazer uma ponte de uma extremidade à outra. Você direciona as raízes em crescimento na direção certa. Com o tempo, elas penetram no solo e se fortalecem sob chuvas sem fim. Demora cerca de 15 anos para uma ponte se formar. Aqui está outra árvore incrível chamada a Árvore da Vida. Cresce no deserto do Bahrein. A árvore fica no topo desta colina arenosa há mais de 400 anos, cercada por quilômetros de areia. O lugar é extremamente quente e não há umidade. Apesar disso, a árvore tem folhas verdes e continua a crescer. Até agora, os cientistas ainda não descobriram como a árvore obtém umidade e nutrientes. Ao redor dela existem apenas lugares com depósitos de petróleo. Os moradores acham que a árvore é sagrada, afinal, demonstra a magia da vida e o poder da natureza. Alguns especialistas têm certeza de que o segredo está nas raízes, que vão tão fundo que podem alcançar fontes subterrâneas de água. Aí está você, dirigindo por horas durante a noite. Você não teve a mínima chance de dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar as pernas. E aí olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau, espere! Há 3 sóis no céu. Você esfrega os olhos, mas nada muda. Ainda há 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nossa estrela não foi rasgada em 3 pedaços, nem foi visitada por 2 outras estrelas. Isso é chamado de parélio. Ocorre principalmente durante geadas severas. Pequenos cristais de gelo no céu dobram a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente, é apenas um círculo ao redor do Sol. Você pode até ver um halo à noite também. Basta olhar para uma lâmpada de rua e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz fica ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você está olhando para o horizonte, o amanhecer começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e, espere, o sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, tudo fica escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra sua face. Era o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os 3 sóis, só que agora a luz foi curvada verticalmente, não horizontalmente. E em vez do sol real, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Mas o nascer do sol com 3 estrelas no horizonte é real. Não na Terra, porém, mas a 340 anos-luz de distância. Há um sistema estelar em cujo centro se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do Sol. E há 2 pequenas estrelas orbitando em torno desse gigante. Este mundo estranho também tem um planeta. Entardeceres e amanheceres realmente acontecem com 3 estrelas. Se você trouxesse seu crush para um banco do parque para assistir a um pôr do sol aqui, tudo sairia bem, o que quer que isso signifique. E já que estamos falando dos fenômenos naturais mais desconcertantes, seria um crime não mencionar a neve no deserto. Sim, no inverno de 2018, os habitantes do deserto do Saara, um dos lugares mais secos e quentes do planeta, acordaram e descobriram um espesso manto de neve cobrindo a areia. Em alguns lugares, a camada de neve envolvendo as dunas chegou a impressionantes 38 centímetros. Os meteorologistas, no entanto, tinham uma explicação para esse fenômeno emocionante. Eles afirmaram que as poças de ar frio, combinadas com a precipitação da tempestade mais recente, resultaram em uma queda de neve em vez de chuva. Então, o que você faz nesse caso? Constrói camelos de neve? Uma corcova ou 2? Você chega na ensolarada Califórnia e sai para fazer uma trilha nas montanhas de Santa Lúcia. Lá você tem uma sensação estranha e desagradável, como se alguém estivesse te observando. Você olha em volta, mas não vê uma única alma. Aí é quando você olha para o topo de uma montanha distante à sua frente e seu coração dá aquela acelerada. Lá no alto, no pico, você consegue ver o contorno de uma figura humanoide gigante, com os braços estendidos e um magnífico arco-íris completo ao redor. Esta figura misteriosa está toda vestida de preto. Você não consegue distinguir nenhuma expressão facial ou detalhe, mas dá para ver como ela se move. Aí ela desaparece bem diante dos seus olhos. Parabéns! Você acabou de testemunhar os Observadores das Trevas. Um fenômeno que tem assustado os trilheiros nas montanhas da Califórnia por mais de 300 anos. Mesmo agora, os cientistas não conseguem achar uma explicação exata para essa aparição misteriosa.
O que sabemos é que é completamente natural, provavelmente. Uma teoria afirma que não existem silhuetas de forma alguma. O cérebro humano apenas vê imagens criadas pelas sombras que as nuvens projetam nas montanhas. Ao longo dos séculos, as pessoas vêm compartilhando histórias sobre essa lenda e suas mentes começam a visualizá-la, construindo imagens reconhecíveis. O mesmo pode acontecer com você, como quando vê os contornos de um rosto humano em uma torrada ou a forma de um cachorro em uma nuvem que passa. A explicação científica mais aceita é o que é chamado de espectro de Broken. Ele acontece quando a luz do sol é distorcida por gotículas de neblina ou nuvens. Isso explica o arco-íris em torno dessas figuras. Quanto à sombra, ela é apenas o seu próprio ser esticado e projetado nas montanhas diante de você. Afinal, essas figuras geralmente aparecem quando o sol está atrás de quem está vendo. Naturais ou não, as figuras misteriosas que desaparecem te assustam. Então você segue para o leste e chega a um deserto. O sol escaldante bate em suas costas. Não há nada por centenas de quilômetros ao redor. É difícil acreditar que esta planície seca e sem vida já tenha sido o fundo de um lago. Você percebe uma longa trilha na areia, como se alguém estivesse empurrando ou arrastando algo muito pesado pelo chão. Você segue a estranha trilha e no final encontra uma única pedra grande. Mas por que alguém arrastaria uma pedra pesada pelo meio do deserto? Mas nada tocou esta pedra, ela se moveu sozinha. É um fenômeno chamado rochas deslizantes. Todo inverno, gelo cobre o solo neste local. Quando sopra um vento bastante forte, a pedra começa a deslizar pela superfície escorregadia. Depois que o gelo derrete, tudo o que resta é uma trilha sinuosa atrás de uma única rocha solitária. Bem, para escapar do sol escaldante da Califórnia, vamos para a Antártica. Neve, gelo e mais sol ofuscante. Sim, é um deserto também. A claridade quase cega. Você aperta os olhos e, ao longe, vê algo vermelho saindo daquele branco infinito ao redor. Conforme você se aproxima, percebe que é uma cachoeira. Uma cachoeira vermelha sinistra jorrando da geleira. Voam respingos em todas as direções, manchando a neve branca. Mas não se preocupe, essas chamadas cachoeiras de sangue não são nada disso. Milhões de anos atrás, uma geleira se formou sobre uma lagoa e bloqueou o acesso à luz do sol, calor e oxigênio. Então a lagoa conseguiu romper a geleira com um pequeno fio d'água. Quando essa água salgada com altos níveis de ferro encontra o oxigênio, cria aquela cor de ferrugem escarlate. Esta é a única cachoeira desse tipo no mundo. Agora, na cidade de Taos, no estado de Novo México, nos Estados Unidos, os habitantes locais ouvem um zumbido estranho todos os dias. Mas nem todos eles. Por alguma razão, apenas cerca de 2% dos moradores conseguem ouvir o som. Algumas teorias sugerem que ele é causado pela acústica incomum do local, outras atribuem isso a alguma alucinação auditiva ou mesmo a algo mais sinistro. Sons inexplicáveis acontecem em outros mundos também. Em 2020, o astromóvel de Marte registrou um zumbido estranho vindo do planeta vermelho. É um zumbido silencioso e contínuo, que às vezes flutua por causa de martemotos, ou seja, os terremotos de lá. De volta à Terra, iremos para as quentes florestas tropicais do Sudeste Asiático. Você vê uma árvore que parece que alguém derramou tinta em cima dela, mas o eucalipto arco-íris foi pintado pela natureza. Sua casca incomum muda de cor com o tempo, como um caleidoscópio. Seu tronco começa com um tom verde brilhante, depois vermelho, laranja, roxo e finalmente marrom. Então, o ciclo colorido começa novamente. Um dos maiores mistérios da natureza é o raio globular. Ele é uma esfera brilhante azul, laranja ou amarela que aparece durante uma tempestade. Muitas testemunhas dizem que ouviram um som sibilante e sentiram forte odor com ele. O primeiro relato de um raio globular o descreveu entrando por uma janela e desaparecendo. Como acontece com qualquer mistério, os cientistas não sabem explicar a causa exata. Uma teoria popular é que um raio comum atinge o solo e causa uma reação entre o oxigênio e os elementos vaporizados do solo. Os raios globulares ocorrem frequentemente durante terremotos, quando geralmente assumem a forma de uma chama azul que sai do solo. Esse fenômeno acontece em todo o mundo, mas até agora ninguém conseguiu tirar uma foto dele. Existe um vulcão muito inusitado em Java. Se você for lá à noite, verá uma chama azul queimando saindo do solo, junto com a lava azul brilhante escorrendo. É incrivelmente quente, mas na verdade não é lava. Todo esse azul é dióxido de enxofre, que escapa pelas fendas do vulcão e pega fogo. Ele também se condensa e parece lava azul escorrendo pela montanha. Assim que chega ao deserto do Namibe, você imediatamente percebe algo muito estranho.
Espalhados pelos campos secos, existem círculos quase perfeitos de terra onde nada cresce. Essas bolas enormes são chamadas de círculos de fadas e... adivinhou? Ninguém sabe realmente a causa. O culpado mais provável são os cupins que comem a grama ao redor da colônia subterrânea deles. Isso também pode explicar os tamanhos diferentes dos círculos. Os insetos continuam a comer à medida que a colônia se expande, mas eles param antes de invadir uma colônia vizinha. As manchas onde você vê grama mostram uma espécie de limite que separa diferentes populações de cupins. Assim diz a teoria. E vamos para o Lago Hillier, da Austrália. Seus olhos não te enganam. Sim, esse lago é rosa chiclete, e ele é perfeitamente seguro para nadar. Essa poça rosa gigante é um lago salgado, e não é o único desse tipo no mundo. Os lagos salgados são rosados por causa de uma espécie de alga e outros micro-organismos que vivem neles. Eles produzem um pigmento vermelho para se proteger do sol, o que é único no Lago Hillier. Porém, é que a água ainda fica rosa, mesmo se você a pegar em um copo. E também permanece rosa brilhante durante todo o ano. O mesmo não pode ser dito de outros lagos assim. O Japão é o berço de um dos vulcões ativos mais famosos do mundo. Ele é especial, pois cria um fenômeno natural incrível: as tempestades sujas. O vulcão frequentemente expele uma nuvem negra de fumaça, cinzas e relâmpagos. Durante uma tempestade normal, cristais de gelo colidem uns com os outros, causando descargas e criando relâmpagos. Em uma tempestade suja, em vez de cristais de gelo colidindo, são partículas de cinza vulcânica que colidem. Uma noite tranquila na praia. As ondas quebram na costa e brilham em um azul neon. Mas não é a água que está brilhando, são as criaturas que vivem nela. Este fenômeno é denominado bioluminescência. O plâncton e as algas liberam esse brilho quando as ondas os perturbam. Alguns peixes, lulas e crustáceos também podem emitir luz neon para atrair presas. Estamos sem tempo para caminhar pela orla curtindo o show de luzes naturais. Depressa, estamos indo para o mar aberto. Não há tempestade nem vento, é por isso que é tão surpreendente quando se vê uma onda enorme do tamanho de 5 andares repentinamente varrer as águas calmas. Ela quase vira o seu barco, mas, assim como ela chega, desaparece em um instante. O que foi isso? Esse perigo imprevisível e ainda inexplicável é chamado de vagalhão. Uma teoria de como eles se formam diz que a superfície do mar encontra um forte vento contrário. Mas lembre-se, você não sentiu nenhum vento soprando. A teoria número 2 é a mais aceita. Diferentes ondas se combinam para formar uma grande. É algo chamado vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas, haverá uma que absorve a energia das outras como se fosse um vampiro. Quando muita energia é acumulada, ela é liberada na forma de uma onda gigante. No nordeste da Tailândia, uma família de enormes baleias de pedra nada pela floresta. Elas não são baleias reais, é claro. Elas são, na verdade, parte de uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Há muito tempo, esta parte da Tailândia era apenas um deserto. Os movimentos da crosta terrestre empurraram o arenito para cima e criaram essas montanhas fascinantes. Acessível para qualquer pessoa disposta a passar o dia caminhando pela rede de trilhas, esse ponto de referência está se tornando cada vez mais popular entre os turistas. Assim que chegar nas costas de uma das baleias e olhar para o mar infinito e verde logo abaixo, você entenderá o motivo. Nessas caminhadas, você encontrará cachoeiras, uma grande variedade de plantas e animais exóticos e, do topo, é possível até olhar direto para o país vizinho, o Laos. Suas formas parecem baleias nadando juntas. Não é à toa que esse lugar se chama Rocha das Três Baleias. Que sensacional ver a Tailândia nas costas de uma baleia de pedra gigante. Um trabalhador fez uma descoberta chocante enquanto escavava em uma mina canadense em março de 2011. Ele encontrou um espécime de nodossauro quase perfeitamente preservado. Este dinossauro extinto pesava cerca de 1.360 quilos e chegava a 5,5 metros de comprimento. Apesar de ter mais de 110 milhões de anos, o nodossauro estava tão bem preservado que era possível ver claramente o esqueleto pesado e a couraça escamosa que o cobria. Foi necessário quase um ano inteirinho de trabalho árduo para revelar o incrível achado. O fóssil foi finalmente exposto em um museu canadense em 2017. Inesperadamente, a análise da pele mostrou que o nodossauro pode ter sido capaz de se camuflar como as lagartixas e mariposas modernas o fazem.
Isso se soma aos espinhos e escamas que já o tornam um tanque ambulante. Sendo estudado ainda hoje, este nodossauro pode se tornar um dos fósseis mais importantes descobertos em muito tempo. Seus detalhes podem nos ajudar a desvendar ainda mais os mistérios do passado. O manuscrito de Voynich é o documento mais misterioso do mundo. Desde sua descoberta em 1912, o manuscrito é um completo mistério para todos que o encontram. É fortemente ilustrado com imagens estranhas de plantas alienígenas, objetos desconhecidos e os símbolos do zodíaco. Mas o aspecto mais interessante dele é a escrita. A linguagem usada no texto é completamente indecifrável. Ninguém sabe o que diz, quem o escreveu ou onde foi escrito. Nem sabemos se era uma linguagem real e funcional ou se foi criada apenas para este texto. Os desenhos de diferentes plantas são igualmente intrigantes. A maioria das plantas no manuscrito é identificável como planta, mas não corresponde a nenhuma espécie conhecida. Um professor de linguística aplicada na Inglaterra afirmou ter decifrado alguns dos caracteres do livro, mas ainda não conseguimos descobrir mais informações sobre este texto misterioso. Se você estiver indo para a Austrália, não se esqueça de fazer uma visita às crateras misteriosas em Queensland. No meio do caminho, entre Bundaberg e Gingin, está uma das descobertas mais desconcertantes da Austrália. Em 1971, o local pertencia a um fazendeiro que cultivava abobrinhas e batatas. Enquanto o fazendeiro tentava expandir suas terras, ele batia em grandes pedras nos campos sempre que arava. Quando olhou a rocha com mais atenção, encontrou fósseis marinhos e algumas crateras estranhas. O fazendeiro repassou suas descobertas a professores de geologia, que começaram a pesquisar as formações. Quando os geólogos começaram a cavar ao redor da área, descobriram uma enorme camada de arenito e mancha ocre que era completamente coberta por crateras. Havia 35 crateras no total, e a camada de rocha é estimada em cerca de 25 milhões de anos. Os cientistas que estudam este mistério acreditam que fontes termais, atividade oceânica anterior e meteoros são os principais suspeitos por trás das crateras. E eu gostaria de saber um pouco sobre os personagens que nomearam essas cidades de Bundaberg e Gingin. Que nomes divertidos! A máquina de Anticítera é uma espécie de computador antigo, que ainda confunde os cientistas com seu design extraordinário. Há cerca de 2.000 anos, um navio grego naufragou na costa da ilha de Anticítera. Os destroços foram descobertos em 1900 e mergulhadores resgataram alguns de seus artefatos antigos. Quando os arqueólogos começaram a separar as descobertas dos destroços, se depararam com um objeto que não parecia se encaixar em mais nada. Os destroços eram antigos, mas eles encontraram um dispositivo incrível que parecia tecnologicamente avançado. A máquina funcionava como uma calculadora, permitindo o usuário acompanhar o tempo, os movimentos das estrelas, eclipses, fases da Lua e até mesmo contagens regressivas para eventos como as Olimpíadas com incrível precisão. Este nível de tecnologia é quase impossível de explicar como originado de um naufrágio da Grécia Antiga. Nenhum mecanismo conhecido até o século XIV chegaria perto do que esta máquina conseguia fazer, pois foi nessa época que os relógios com engrenagens começaram a ser construídos na Europa. Como é que o dispositivo foi criado há tanto tempo, 1.400 anos antes de seu tempo? Será que o naufrágio de Anticítera e a perda da calculadora atrasaram o desenvolvimento da tecnologia por centenas de anos? Enquanto isso, as montanhas do Cáucaso, perto do Mar Negro, são uma das poucas áreas da Europa que não sofreram muito impacto humano. Mesmo que a maioria das pessoas de pele branca no mundo seja considerada caucasiana? Apesar disso, os arqueólogos encontraram muitas estruturas megalíticas antigas na área. As estruturas semelhantes a casas, conhecidas como dolmens, contêm joias, ferramentas de bronze e cerâmicas variadas. Os arqueólogos não sabem quem as construiu, por quem foram construídas ou qual é o seu verdadeiro propósito. As estruturas contêm duas pedras mantidas juntas por uma grande pedra como telhado ou pedras menores empilhadas como paredes, com um buraco apenas em um dos lados. Já foram encontrados tampões de pedra para selar o que quer que tenha sido colocado dentro. O que é ainda mais estranho sobre essas formações de pedra é que elas não são encontradas apenas no Cáucaso. São encontradas em todo o planeta, na Austrália, na Coreia do Sul, na Colômbia, na África e até na França. Seu propósito é desconhecido, então tudo que os cientistas podem fazer é especular. A descoberta da tumba do primeiro imperador da China em 1974 está bem documentada. Quem poderia esquecer a descoberta de 8.000 guerreiros de terracota protegendo a entrada?
A maioria das estátuas representa guerreiros, cada um com suas próprias expressões faciais exclusivas. Existem até cavalos e carruagens de terracota em tamanho real, apenas para a proteção extra. O que a maioria das pessoas não sabe é que algumas áreas da tumba ainda não foram investigadas. Os arqueólogos relutam muito em abrir o local, porque toda a área é instável. Pode haver algo fantástico lá dentro, mas ninguém quer arriscar perder um pedaço incrível da história. Eventualmente, os pesquisadores enviarão pequenos robôs para as tumbas fechadas, para ter uma ideia melhor do que tem lá dentro. Até este momento, os arqueólogos têm que esperar um pouco mais pelos segredos. No sul da Costa Rica foi descoberta uma coleção de esferas de pedra misteriosas. Existem mais de 300 espalhadas pela paisagem, e algumas têm quase 2 metros de largura. Ninguém sabe seu propósito ou como foram produzidas. Uma coisa que sabemos é o material de que foram feitas: gabbro, uma rocha vulcânica. Esculpir essas pedras em suas formas esféricas perfeitas exigiria muito tempo e esforço. Os pesquisadores acham que elas podem ter sido feitas por um grupo agora extinto, quase sem ferramentas. A melhor teoria é que eles usaram pequenas pedras para aparar as bordas, antes de usar areia para alisar as laterais. Alguns acham que elas tivessem um propósito astronômico, ou talvez fossem usadas como marcadores para apontar o caminho para algo. Mas ninguém sabe ao certo. Seu significado se perdeu com a civilização que as criou. Ao largo da ponta sul do Japão e a 120 quilômetros de Taiwan, encontra-se a formação Yonaguni. Um mergulhador local notou essas formações pela primeira vez em 1986, enquanto procurava por novos locais de mergulho para levar os turistas. Vendo os grandes degraus que se assemelhavam a uma pirâmide, ele pensou que havia descoberto uma cidade subaquática. Alguns arqueólogos acreditam que as estruturas podem ter sido sinais de uma lendária civilização pacífica, como Atlântida, que desapareceu sob as ondas há milhares de anos. Também há relatos de marcas na pedra, sugerindo um trabalho de escultor. Algumas pessoas até alegaram que havia imagens desbotadas de humanos e animais esculpidos na pedra. Porém, nada disso é apoiado por muitas evidências. A maioria dos especialistas acredita que a formação é natural e que a simetria das rochas foi exagerada. Elas não são tão retas como relatado e parecem ser de rocha sólida e natural, ao invés de blocos esculpidos. Em outras palavras, a semelhança com uma civilização submersa é apenas uma coincidência. Na Turquia, os arqueólogos acreditavam que poderiam ter encontrado a arquitetura mais antiga conhecida no mundo, com mais de 10 mil anos, de acordo com especialistas. Encontrada em uma área que costumava ser o lar de antigas comunidades agrícolas, esses monólitos, que tinham até 5,5 metros de altura, provavelmente eram usados para eventos sociais e rituais. Não se sabe muito sobre eles. Essas grandes estruturas de pedra parecem ter forma humana e até mesmo imagens de animais esculpidas. Perto dali, os pesquisadores encontraram indícios de moradias domésticas, sugerindo que esses monumentos incríveis podem ter sinalizado o início do movimento em direção à civilização moderna. Os artefatos Quimbaya são alguns dos artefatos mais interessantes já encontrados. O mais curioso sobre eles é o quanto se assemelham a aviões modernos. Eles são tão aerodinâmicos que os cientistas modernos acreditam que poderiam até ser usados como projetos para uma aeronave funcional. Em 1994, 2 engenheiros aeronáuticos criaram modelos em larga escala desses artefatos. Eles provaram que os designs voam com uma pequena ajuda dos motores modernos. O que é realmente surpreendente é que esses objetos são possivelmente milhares de anos mais velhos do que o primeiro avião. Apenas mais um dos mistérios fascinantes do nosso mundo. Um cara estava andando pela floresta de County Park em Huntington, Nova York. Ele chegou a uma pequena área misteriosa onde encontrou latas de restos de comida e um cobertor sujo no chão. Havia galhos quebrados por perto, dobrados de uma forma estranha, lembrando uma gaiola. E quase todas as árvores tinham folhas de papel A4 penduradas nelas. Havia cerca de 10 folhas no total. Alguém as colocou mal coladas nos troncos com fita adesiva. Todas continham fotos de pessoas desaparecidas e algumas informações sobre o sumiço, a cidade onde a pessoa havia sido vista pela última vez e o número de telefone da polícia local. O cara se assustou e fugiu, mas antes filmou tudo com o celular e postou o vídeo na internet. Depois, os usuários do Reddit começaram a própria investigação. Acontece que todas aquelas pessoas cujos rostos estavam impressos nos cartazes estavam realmente desaparecidas. O homem que descobriu o lugar chamou a polícia.
Felizmente, os policiais rapidamente encontraram quem havia feito aquilo. O responsável deu uma festa de Halloween e decidiu pendurar cartazes de pessoas sumidas para criar um clima assustador. Então, removeu todas as fotos e a polícia parou com a investigação. Sabe aquelas pessoas nas ruas segurando um cartaz de abraços grátis? Ah, é tão fofo! Isso passa tantas vibrações positivas para os outros. Agora imagine que você está andando por uma floresta escura, sozinho, no meio do nevoeiro, e em algum lugar na mata vê uma casinha cinza. Ela fica escondida nas folhagens e parece a entrada para um bunker. Não tem janelas, apenas uma porta escura que leva à escuridão. E você vê que alguém escreveu Cabana dos Abraços Grátis na parede. Sim, não é tão fofo dessa vez. A localização exata dessa cabana é desconhecida, mas fica em algum lugar nas florestas de Wisconsin. Na verdade, não há nada terrível lá dentro. Um pouco de lixo, folhas secas, teias de aranha e musgo. Os adolescentes e pessoas sem teto gostam de ficar lá. Algum deles provavelmente tinha um ótimo senso de humor se escreveu essa frase na parede. Mas imagine se uma idosa pálida e assustadora morasse lá há anos. Ela estaria te esperando lá dentro para te abraçar com força com os braços longos e finos dela. Estamos em Greenville, na Carolina do Sul. Há uma floresta ao lado da cidade. Você vai até lá e vê a silhueta de um homem. É um grande palhaço sinistro. Você congela de medo. Ele está ali parado entre as árvores e olhando em sua direção, sorrindo. Seus joelhos estão tremendo, seu corpo sua. O palhaço levanta a mão e acena com o dedo. Você vai até ele, que faz uma careta triste e então tira um dinheiro do bolso e lhe mostra. Você finalmente recupera o controle sobre seu corpo e foge da floresta o mais rápido que pode. O mais assustador é que existem vários desses palhaços na mata de Greenville. Muitos moradores os viram andando entre as árvores, chamando a atenção das pessoas com apontadores de laser verde. Felizmente, em vez de abordá-los, os moradores foram até a delegacia. Os palhaços chamavam as pessoas para uma casa abandonada na floresta. Os policiais vasculharam o local, mas não encontraram nada suspeito lá. Ainda assim, os moradores preferem evitar a região. Na floresta, você pode não apenas ver, mas também ouvir algo terrível. Por exemplo, os gritos de pessoas. Esses sons vêm do nada e apenas à noite, e podem ser enlouquecedores se você não souber o que são. Os coiotes vivem nas florestas em toda a América do Norte, Canadá e México. No inverno e na primavera, uivam e gritam. Mesmo que seja só um, pode parecer que são vários ao seu redor. Essa ilusão ocorre porque há muitos sons diferentes na floresta. Pássaros, outros animais, o som da chuva caindo, tudo se mistura com o uivo do coiote e pode parecer que há mais deles por toda parte. Além disso, esse bicho consegue mudar os tons e fazer parecer que são pessoas. Agora vamos esquecer as coisas assustadoras e encontrar algo bonito na floresta. Você está em uma ampla clareira verde, cercada por uma densa vegetação. Ao se aproximar do matagal, vê um buraco nele. Não é um enorme, mas uma passagem perfeitamente redonda. Parece um portal para uma terra mágica. E é a criação de um famoso artista finlandês chamado Antti Laitinen. Ele cortou cuidadosamente as folhas e galhos das árvores ao redor para fazer um círculo perfeito e nomeou como Paisagem Partida. Além desse buraco, o artista tem várias outras obras únicas. Ele quase sempre lida com a natureza e faz pequenos círculos que parecem com o sol nos galhos densos de árvores sem folhas. Nem é preciso viajar por todo o mundo para vê-los. É possível encontrar fotos de quase todas as criações dele na internet. Vamos para as florestas verdes da Escócia. Caminhando entre as árvores e arbustos, você pode se deparar com figuras humanas. Elas são estáticas e sem rosto, e refletem tudo ao redor, literalmente. O famoso escultor escocês Rob Mulholland fez essas estátuas de vidro acrílico, um tipo especial de vidro que reflete a luz como um espelho. 6 esculturas compõem a grande instalação Vestige. Cada figura está em uma pose diferente. Elas refletem árvores, arbustos e grama fundindo-se com a floresta. No verão, quando tudo está florescendo, as imagens ficam lindas. Mas no início da primavera ou no final do outono, refletem nada além do cinza e do ambiente sem vida, o que as faz parecer bastante assustadoras. O escultor queria mostrar um pouco das pessoas que viviam nas florestas há muitos anos, quando a humanidade era mais conectada com a natureza.
Naquela época, a sobrevivência dependia fortemente da situação das matas e das colheitas, e essas estátuas mostram essa unidade com a mata. Existe uma floresta deslumbrante no sul do Japão. Não há coisas estranhas lá, ela já é estranha por si só. Se você a vir do alto, verá que as árvores ali crescem em círculos concêntricos. São vários deles. Quanto mais próximas do centro da área, mais perto as árvores estão umas das outras. Na fileira externa, não crescem densamente. Toda a área lembra desenhos circulares misteriosos que existem em campos de todo o mundo. Mas esta não é uma anomalia natural, e sim o resultado da intervenção humana. Em 1973, as pessoas plantaram árvores para formar 10 círculos concêntricos. A ideia principal do experimento era descobrir como os cedros poderiam crescer em tais condições circulares. Os pesquisadores chamaram esse lugar de silvicultura experimental. Surpreendentemente, as árvores começaram a crescer de forma convexa, espalhando-se simetricamente. Isso provou que o tamanho dos vãos entre elas afetou muito o crescimento delas. Inicialmente, os cientistas planejavam derrubá-las após o término do experimento, mas o local ficou famoso entre os turistas. As pessoas adoram caminhar por essas trilhas e tirar lindas fotos usando drones. A próxima atração estranha fica nos Estados Unidos. Esta é a rodovia Vashon, cercada por uma grande floresta. Na mata, você pode encontrar uma árvore inusitada, com uma bicicleta vermelha enferrujada dentro do tronco. Parece que ela cresceu ali e se tornou parte dele. Apenas o guidão e uma das rodas saem da casca. A bicicleta entrou ali nos anos 50. Um rapaz a ganhou de presente de aniversário, mas como não gostou do guidão e das rodas ásperas, deixou o presente perto de um arbusto e nunca mais voltou para buscá-lo. O arbusto, no fim, era uma árvore jovem. Com o tempo, o tronco se expandiu e cresceu ao redor do corpo de ferro da bicicleta. Quando os moradores perceberam isso, decidiram não retirá-la da árvore. E fizeram certo, já que o lugar se tornou popular entre os turistas.